Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com a ajuda de pastores convidados para expor a nossa confissão de fé de Westminster. E hoje nós temos o privilégio, o prazer de ter conosco o reverendo Augusto Nicodemos. Reverendo. Prazer é meu, reverendo Ítalo. Quero cumprimentar os irmãos da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí e parabenizar por essa iniciativa de estudar a palavra de Deus através dos nossos símbolos de fé e assim manter a igreja alimentada nesse período de restrição social, de isolamento, não é? Então, parabéns pela iniciativa. Estou aqui para servir no que eu puder. Amém. E para você que ainda não tem a confissão de fé, essa é a confissão de fé de Westminster, e você pode adquirir na nossa editora ou também, através do Kindle, lá no site da Amazon. Também você tem gratuitamente em muitos sites, né? E no aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Você pode entrar lá no seu Play Store, lá na sua loja de aplicativos, baixar o aplicativo da igreja que tem a confissão de fé de Westminster, e assim você pode acompanhar esses estudos. Texto básico de hoje nós vamos tratar do capítulo 11 da justificação, e o texto básico é Romanos, capítulo 5, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E na nossa confissão de fé, nós lemos, capítulo 11, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados, em considerar e aceitá-los como justos. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que possuem não como oriunda de si mesmos, mas como dom de Deus. Baseado nisso, reverendo Augusto, o que é a justificação? Como a gente usa esse parágrafo aí para entender essa doutrina? Muito bem. Eu creio que esse é um dos capítulos mais importantes da nossa confissão de fé, que trata da justificação, e até porque também ele foi o tema, a justificação, foi o tema principal da reforma protestante. E a questão de como a pessoa pode ser justa diante de Deus. Durante a Idade Média, a resposta que era dada é que o homem podia se justificar diante de Deus, ou era justificado diante de Deus, através do batismo, que lhe era concedido quando ele era criança, bebê, ou e mais tarde Deus infundindo neles a fé, ou uma justiça que permitiria que Deus os recebesse, Deus os perdoasse. Então, basicamente, os nossos autores puritanos da Confissão de Fé estão reagindo ao conceito de justificação da Igreja Católica, a ideia de uma justificação que é infundida, ou que é a própria fé tomada como base da justificação e assim por diante.
Então, a resposta reformada, que entendo, a resposta bíblica, é que a justificação é o ato pelo qual Deus declara justo o pecador, aquele que ele elegeu antes da fundação do mundo e que ele chamou pela pregação do evangelho. A justificação é um ato de Deus, não é uma experiência. A experiência é a regeneração, é a conversão. Mas a justificação é um ato único de Deus, em que ele imputa, ele atribui ao pecador a justiça de Cristo, a obediência de Cristo e os méritos que Cristo obteve para esse pecador na cruz do Calvário e os benefícios da sua morte e da ressurreição. Pela justificação, Deus não torna o pecador, não muda o coração dele ou não transforma o pecador para que ele seja uma pessoa justa. Trata-se de um ato jurídico. Deus não trata mais aquela pessoa como pecador. Deus não vai mais se lembrar dos seus pecados, né? Como diz aqui o Romanos capítulo 5, verso 1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Antes de sermos justificados, nós estamos num estado de guerra contra Deus. Deus contra nós e nós contra Deus, por conta da nossa natureza pecaminosa, da inclinação para o mal, pelo fato de que nós somos descendentes de Adão, herdamos o seu pecado, que a gente chama de pecado original. O homem está, no seu estado natural, em inimizade contra Deus. A partir do momento de que Deus o justifica, Deus perdoa seus pecados, Deus o aceita como justo, essa inimizade desaparece e aí nós temos essa paz com Deus. Não há mais hostilidade, né? Cessou toda a guerra. Então, é isso que é a justificação. Ela é um ato de Deus, ela não procede de nós, não é alguma coisa nem que nós sentimos, uma vez que é um ato jurídico de Deus, feito da parte de Deus com relação ao pecador. Agora, como resultado da justificação, nós vamos experimentar uma mudança no nosso coração, vamos experimentar a paz, e aqui o próprio apóstolo Paulo descreve em Romanos 5 os efeitos dessa justificação, acesso a Deus, a esperança da glória de Deus, podermos nos gloriar nas tribulações, experiência, esperança, o amor de Deus derramado no coração, tudo isso é decorrente da justificação. Mas a justificação em si é um ato de Deus, não faz parte, nós não sentimos isso, só experimentamos os efeitos, conforme o apóstolo Paulo descreveu aqui. E, reverendo, pode o não eleito ser justificado? Não. A justificação é somente para os eleitos de Deus. Você vê isso aqui mesmo na carta aos Romanos, né? Se vocês quiserem seguir aí, vocês estão acompanhando, no capítulo 8, quando Paulo volta a falar desse assunto, ele coloca isso tudo junto. Veja só, aqui no capítulo 8, a partir do verso 29, é uma passagem bem conhecida. Ele diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, e de antemão conhecer não é que Deus previu, mas conhecer aqui é no sentido de Deus amar, é conhecer intimamente, é conhecer experimentalmente. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aí vem, olha. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba que a justificação, ela anda junto com a eleição e com a predestinação. Deus escolheu, Deus chamou e Deus justificou. Ou seja, não existe a menor possibilidade de que uma pessoa que não foi predestinada, eleita, ela seja justificada. A justificação é somente para os eleitos de Deus. Os mais permanecerão nos seus pecados e serão castigados com justiça por terem cometido esses pecados e terem vivido uma vida de incredulidade e de rebelião contra Deus. Segundo parágrafo, nós lemos assim: a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento da justificação. Contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre acompanhada de todas as demais graças salvíficas. Não é uma fé morta,
mas a fé que age, através do amor. Então, existe, reverendo, alguma diferença entre a justificação pela fé e justificação pela fé somente? Tem alguma diferença? Não, na verdade, se refere apenas a dois aspectos distintos desse processo. Quando se usa a expressão que a justificação é pela fé, está se referindo ao modo. Nós somos justificados mediante a fé. É assim que Deus nos imputa a justificação. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e, em decorrência disso, Deus nos justifica. A expressão justificação pela fé somente, ela visa enfatizar a exclusividade do meio de salvação, da maneira pela qual Deus nos justifica. Ou seja, Deus nos justifica somente pela fé, não por obras, não por méritos, não pela prática religiosa, não pelo batismo, não por uma fé, não por uma justiça infundida em nós, que é aquilo que é ensinado, que foi ensinado pela Igreja Católica, mas somente pela fé, à exclusão de qualquer outro mérito, meio ou maneira. Então, quando eu digo sou justificado pela fé, eu estou me referindo à maneira como isso acontece. Quando eu digo eu sou justificado pela fé somente, está falando da exclusividade da fé na justificação. Ou seja, o homem não é justo diante de Deus, não é considerado justo diante de Deus por obras de justiça que ele pratica, porque não pode praticá-las. Ninguém consegue praticar obras de justiça em quantidade suficiente e de intensidade suficiente que possa atender e satisfazer as demandas de Deus. Somente o Senhor Jesus fez isso. Por isso que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É isso que essas expressões significam. Lembrando, né, o que diz a confissão, de que essa fé que salva, ela é gerada por Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ali, isso, a expressão isso, se refere ao que vem antes, a fé e a todo o processo salvador. E a fé é um dom de Deus, ela é dada por Deus, porque pessoas como nós, antes de sermos regenerados, justificados, nós não podemos crer. Estamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Estamos cegos para as coisas de Deus. Deus ilumina o coração, Deus regenera o coração, Deus nos dá a fé, nós descansamos em Cristo e Deus nos imputa a justiça de Cristo. E essa fé, ela vem acompanhada de outras virtudes ou graças salvadoras. Vem acompanhada do amor, de boas obras, de paciência, mudança de vida e assim por diante, que são evidências de que realmente houve fé e, portanto, que houve justificação. É isso o significado de justificados pela fé ou justificados pela fé somente. Certo. E como a fé opera na justificação, reverendo? Ela é a mão que se levanta para receber a justiça de Cristo. É a mão vazia, é bom dizer isso, né? Para usar uma analogia, é a mão vazia que se ergue para receber gratuitamente da parte de Deus a justiça que vem de Cristo. Então, Deus não crê em nosso lugar, isso é importante saber. O crer é feito pelo homem. Só que esse ato do homem crer, ele é resultado da operação graciosa de Deus no seu coração. Nós só podemos entender o que Cristo fez na cruz e receber isso como nossa única esperança e confiança de perdão e vida eterna, se o Espírito Santo iluminar o nosso coração, os olhos do nosso entendimento, regenerar o nosso coração, estimular a nossa vontade, para que nós possamos crer. Veja só, crer, todo mundo crê em alguma coisa. Fé é alguma coisa que todo mundo tem. O problema é que essa fé, ela é dirigida para tudo menos a coisa certa. O pagão, o ímpio, ele tem fé nos seus deuses, tem fé nos seus ídolos, tem fé nas suas mandingas, tem fé lá nas suas bruxarias, tem fé na fé, tem fé no destino, tem fé na sorte, no azar. Todo mundo tem fé, acredita em alguma coisa. O ateu acredita que a matéria é eterna,
O ateu acredita que existe um sistema de seleção natural aleatório. Então, faz parte da natureza humana crer, acreditar. Mas o que vai salvar a pessoa é crer na coisa certa, é crer em Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. E isso é impossível se não for pela atuação do Espírito Santo. É o Espírito que abre o entendimento, é o Espírito que conduz a fé à pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse, Deus não crê em nosso lugar, mas Deus já criou o homem com a capacidade de crer. Mas é o Espírito que gera no coração dele essa fé salvadora, a fé que se orienta para a pessoa de Cristo e que recebe o Evangelho, recebe a obra completa de Cristo na cruz e na ressurreição como a única base da sua salvação, como a base da sua esperança de vida eterna. Esse é o papel da fé na justificação. Quando a gente chega no terceiro parágrafo, diz assim: Cristo, por meio de sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e em favor deles fez a justiça de seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por nada que neles existe, a justificação deles provém unicamente da livre graça, a fim de que tanto a perfeita justiça como a graça abundante de Deus possam ser glorificadas na justificação dos pecadores. Aí eu pergunto para o senhor, reverendo, todos os pecados dos crentes são perdoados? E a blasfêmia contra o Espírito Santo? Um crente poderia cometer esse pecado? Certo. Sim, todos os pecados. Sim, para a primeira pergunta, não é? Todos os pecados do crente são perdoados, passados, presentes e futuros. Na cruz do Calvário, Cristo levou a nossa culpa. Ele morreu há 2000 anos atrás. E quando ele morreu na cruz, ele morreu eficazmente pelos eleitos. Ele levou a culpa de todos os nossos pecados. Portanto, o perdão que Deus nos dá é um perdão completo, porque é proporcional ao que Cristo pagou na cruz. Cristo morreu por todos os nossos pecados. Por isso, o perdão que nós recebemos na justificação, ele abrange pecados passados, presentes e futuros. Então, já está pago na cruz do Calvário. Agora, longe de ser um incentivo para vivermos uma vida folgada, uma vez que a gente sabe que Deus já nos perdoou completamente em Cristo, a consciência disso leva o verdadeiro crente a uma vida de gratidão e uma vida de santidade. Ele quer viver aqui nesse mundo de maneira a agradar a Deus, que tão livremente o perdoou e tão graciosamente o aceitou. Então, esse perdão completo que nos é dado por Deus é uma fonte de grande estímulo para viver uma vida de santidade. A blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser cometida por um crente, uma vez que é um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo consiste em atribuir ao Espírito Santo obras demoníacas, que foi o que os fariseus fizeram. Os evangelhos nos dizem que, numa certa ocasião, Jesus estava expulsando o demônio de um surdo, mudo, e quando fez isso, o homem ficou curado. E aí os fariseus, que estavam procurando uma explicação para o paradoxo, eles não acreditavam que Jesus era de Deus, mas não podiam negar os milagres que Jesus estava fazendo. Então eles vieram com uma solução, que Jesus estava expulsando os demônios, não pelo Espírito Santo, mas pelo poder de Satanás. Em outras palavras, que Jesus era um endemoniado. Então, quando eles disseram que esse expulsa os demônios por Beelzebul, o maioral dos demônios, Jesus disse para ele: todo pecado que os homens cometerem será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, nem aqui, nem no mundo vindouro. A blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto, é um pecado cometido por alguém que é um caso perdido, é alguém que já chegou no ponto de não conversão, que já obstinadamente no seu coração, tendo conhecido a verdade, como era o caso dos fariseus,
tendo visto a divindade de Cristo e o poder de Cristo diante dos seus olhos, voluntariamente, decididamente, rejeitaram a Cristo e atribuíram ao Espírito Santo que habitava em Cristo e que agia através de Cristo, que era, na verdade, um demônio. Então, pessoas que são convertidas, elas jamais farão isso, não é? Elas podem ter dúvidas e questionamentos a respeito da obra do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo hoje, especialmente na área de sinais e prodígios, que sempre é uma área muito polêmica, mas nunca, nunca elas poderão virar as costas para Deus de maneira definitiva, considerar Cristo como sendo um endemoniado, o Evangelho como sendo coisa de Satanás e abraçar teorias e doutrinas perniciosas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é feita por incrédulos, por ímpios que já chegaram no fundo do poço, como os fariseus, né, para quem de fato não havia mais perdão. Parágrafo 4, nós dizemos assim: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos, e Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no tempo próprio e de fato, comunica-lhes Cristo. E aí, como que os crentes no Antigo Testamento foram justificados se Cristo morreu depois, né, no Sim. caso na história? Eles foram justificados da mesma maneira que nós somos. Porque veja só, no Antigo Testamento, Cristo estava presente. Só que ele estava presente de maneira simbólica. Ele estava presente nos sacrifícios, no sistema de sacrifícios que Deus determinou através da lei mosaica. Ele estava presente através do ministério dos sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios pelo povo, intercediam pelo povo e eram mediadores entre o povo e Deus e o povo. Cristo estava presente nas instituições de Israel. O templo, por exemplo, era uma figura do próprio Cristo. E da mesma forma que o Pai habitava no templo, ele habitava plenamente na pessoa de Cristo também. Cristo estava presente nas figuras históricas do Antigo Testamento. Adão era um tipo de Cristo, diz Paulo em Romanos capítulo 5, texto que nós lemos agora no início dessa transmissão, dessa aula. Nós vemos que Josué era um tipo de Cristo, Moisés era um tipo de Cristo, Davi era um tipo de Cristo, era uma figura. Então, Cristo estava presente no Antigo Testamento, só que ele não estava presente com a mesma clareza que está agora. O apóstolo Paulo, quando se refere a esse ponto, ele diz que essas instituições, figuras que eu acabei de mencionar, elas eram sombras do corpo de Cristo. Era como se Cristo estivesse andando no Antigo Testamento e se aproximando de nós. E a primeira coisa que nós vemos é a sua sombra. Mas uma vez que Cristo chegou, uma vez que ele encarnou, que ele morreu na cruz e ressuscitou, e com isso ele cumpriu todos esses tipos, todas as profecias, todas as simbologias do Antigo Testamento, nós não temos mais necessidade das sombras, não temos mais necessidade do tipo, uma vez que Cristo já está aqui. Mas o meu ponto é que, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, Cristo esteve presente. E a salvação, a justificação, sempre foi mediante a fé nele. A diferença é que o crente do Antigo Testamento era justificado mediante a fé no Messias que estava para vir. O crente ia ao templo, ele, ao oferecer aqueles sacrifícios e ao procurar a Deus na mediação dos sacerdotes, ele fazia aquilo sabendo que tudo aquilo apontava para o Messias, o Filho de Deus, que haveria de trazer a salvação e o perdão. Veja, por exemplo, Isaías 53. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele descreve a crucificação de Cristo como se estivesse ao pé da cruz. Ele morreu pelas nossas iniquidades, foi ferido pelos nossos pecados, os castigos de Deus sobre nós foram lançados sobre ele, intercedeu pelos pecadores. Então, Isaías foi salvo pela fé no Messias que haveria de vir, como Davi, como Moisés, como Samuel,
como os profetas, como todo temente a Deus do Antigo Testamento. E nós somos salvos, justificados pela fé no Messias que já veio. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, a fé era exigida. Porque o crente do Antigo Testamento, ele não viu o Messias. O Messias ainda era futuro. Moisés não viu, Isaías não viu, Samuel não viu, Davi não viu. Mas eles creram. Veja a história dos heróis da fé em Hebreus 11. Né? Pela fé, pela fé, pela fé. Eles olhavam para o futuro pela fé. Nós, pela fé, olhamos para o passado. Eu também não vi Jesus Cristo. Ele veio, ele viveu aqui nesse mundo há 2000 anos. Então, eu creio nele, ainda que não tenha visto. Então, não tem diferença da minha fé e a fé de Abraão. A única diferença é a posição no tempo. A fé de Abraão olhava para o futuro. A minha fé olha para o passado. Moisés olhava para o Cristo que haveria de vir. Eu olho para o Cristo que já veio. Então, o crente do Antigo Testamento era justificado da mesma forma que nós somos hoje também, mediante a fé no Messias. E até tem gente que vai falar do Antigo Testamento, né, e do Novo, fala assim, Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça. E é graça em tudo, né, reverendo? É graça em tudo, é graça em tudo. Essa dicotomia, ela é um equívoco fundamental de pessoas que não creem na aliança. Né? O privilégio, né? Aliás, uma das bênçãos decorrentes da doutrina da aliança, que Deus só tem um povo, só tem uma aliança, é que permite unificar os dois testamentos e estabelece a continuidade da igreja com relação a Israel. A igreja é o Israel de hoje, é o Israel espiritual. Há uma continuidade, há somente um povo, há somente os mesmos sacramentos. No Antigo Testamento era sábado, era a circuncisão e era a Páscoa. No Novo Testamento é o domingo, é o batismo e a ceia. Então, sempre foi a mesma coisa, não é? Apenas administrado em períodos diferentes. Certo. E no último parágrafo aqui desse capítulo, diz assim: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Embora eles nunca possam cair do estado de justificação, poderão, contudo, por seus pecados, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz de sua graça, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. E a pergunta é: como ficam os pecados cometidos após a conversão e a justificação? Essa é a primeira pergunta. E a outra, né, o crente pode viver uma vida de pecado baseado na doutrina da justificação? Muito bem. Deus, na justificação, Deus nos perdoa completamente. E, entretanto, como eu disse, nós não viramos justos. Lutero tem até uma expressão latina para definir o que é o crente. É justo e pecador ao mesmo tempo. Justo e pecador ao mesmo tempo. Justo diante de Deus, porque Deus nos justificou e Deus nos perdoou, mas ainda pecadores. Nessa condição, a pessoa que é justificada, ela ainda pode cometer pecados aqui nesse mundo. E porque a sua natureza pecaminosa ainda permanece nele. Aqui talvez fosse bom, me lembre depois da segunda pergunta, tá? Porque eu vou me envolver agora na primeira, pode ser que depois eu me esqueça da segunda, você me lembra. Aqui é bom a gente lembrar que a salvação, ela é ministrada por Deus em 3 etapas. Na primeira etapa, que nós chamamos justificação e que está no passado, Deus nos imputa a justiça de Cristo e perdoa todos os nossos pecados. Mas isso não é o fim. Tem uma segunda fase e que está ligada à primeira, que nós chamamos de santificação. Aquela pessoa que foi justificada no passado, ela está sendo santificada no presente. Na justificação, Deus nos livra da culpa do pecado. Na santificação, Deus está nos livrando do domínio do pecado, do poder do pecado em nós. A justificação é um ato de Deus no passado. A santificação é um processo no presente, onde Deus atua em nós pelo Espírito Santo através dos meios de graça para nos libertar cada vez mais do domínio de pecado. Nós vamos sendo santificados. É um processo progressivo e é um processo que vai
subindo, né? Vai cada vez ficando mais intenso. E a terceira fase é a glorificação, quando Deus vai nos livrar da presença do pecado. Na justificação passada, nos livrou da culpa. Na santificação, no presente, ele está nos livrando do poder do pecado. E na glorificação, no futuro, na ressurreição dos mortos, ele vai nos livrar da presença do pecado, porque nós teremos corpos imortais, seremos pessoas transformadas e não teremos mais pecado em nós. Então, nós estamos vivendo agora esse período em que nós estamos sendo santificados, que é um processo imperfeito, é um processo inacabado, e parte desse processo é o crente ser levado ao arrependimento e quebrantamento quando ele tropeça, e a buscar o perdão de Deus para lembrar que é pela graça, que ele é um pecador e que ele precisa do sacrifício de Cristo. Então, sim, uma pessoa justificada, ela pode cair em pecado. O arrependimento e o quebrantamento, a mudança, faz parte do processo de santificação, que só vai terminar na ressurreição dos mortos, quando nós seremos finalmente libertos. E eu sei que você fez uma segunda pergunta, que eu agora me esqueci. Repete aí. Baseado nessa doutrina, né? Tem gente que fala assim, já que uma vez salvo, salvo para sempre, já que eu fui perdoado, passado, presente e futuro, será que eu posso viver, então, uma vida de pecado? Pois é, isso aí é um equívoco, né? E as pessoas que usam a doutrina da justificação e da salvação pela graça como uma desculpa para viver uma vida em pecado, a minha opinião é que elas não são de verdade salvas, elas não foram salvas, né? Não foram regeneradas. Porque o pecador que foi chamado pelo Evangelho, que foi regenerado, que creu em Jesus Cristo, ele tem consciência dos seus pecados. Ele tem consciência da sua natureza pecaminosa, do quanto ele precisa de Deus. Então ele vai odiar o pecado. Ele detesta o pecado. É a diferença da ovelha e do porco. A ovelha, quando cai, bota o pé na lama, ela pula, né? Não gosta de brincar na lama. O porco não. O porco se mete na lama, chafurda ali com toda alegria. Então, o crente verdadeiro, ele não é como o porco. Pecado é um acidente na vida dele, não é aquilo que define o crente, não é aquilo que caracteriza o crente. Crentes não podem ser conhecidos como, você sabe quem é fulano, aquele cara que tem uma língua desse tamanho, fulano, aquele mentiroso, fulano é um cara mulherengo, né, que vive atrás, ou fulana de tal é uma fofoqueira, ou fulano de tal é um cara desonesto. O crente não pode ser conhecido por esse tipo de coisa. Quando isso acontece, é um acidente na vida dele, um acidente de percurso. Ele se envergonha, ele pede perdão a Deus, ele pede que Deus o ajude para que ele mude de vida, para que ele possa viver uma vida que, de fato, agrade ao Senhor Jesus Cristo. Na carta de Judas, já nos versos 2 e 3, Judas diz que escreveu a carta, porque alguns mestres haviam se infiltrado nas igrejas, transformando em libertinagem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde a época apostólica, já havia pessoas que tiravam essa conclusão errada da doutrina da justificação. Se eu sou salvo pela graça, pela fé e não por obras, posso viver de qualquer maneira. O nome desse pessoal no Novo Testamento é libertinos. São pessoas que transformam em libertinagem a graça de Deus. E Judas diz com muita clareza que estas pessoas não têm o Espírito Santo, elas não conhecem a Deus e que serão julgadas e condenadas como Deus sempre fez com todos aqueles que abusam da sua graça. Uma última pergunta, né, baseado nisso. Há algum conflito entre Paulo e Tiago? Porque Paulo fala da justificação pela fé. Mas lá no capítulo 2, 3, né, de Tiago, 2, né, na segunda parte, vai falar sobre a justificação pelas obras, né? Tem algum conflito entre eles? Absolutamente nenhum. É apenas uma questão de perspectiva e de audiências diferentes. Paulo está escrevendo para pessoas, na carta aos Romanos, por exemplo, na carta aos Gálatas, Paulo está escrevendo combatendo os judaizantes, que eram judeus aparentemente convertidos ao cristianismo, que insistiam na necessidade de se guardar as obras da lei, os preceitos da lei, como condição para a salvação. Então, contra essas pessoas, o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça, sem as obras. Ou seja, nós não somos salvos por obras
da lei ou obras de obediência aos mandamentos da lei. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Então, quando Paulo enfatiza que a salvação não é por obras, as obras aqui são as obras meritórias, as obras que são feitas com a intenção de obter o favor e o perdão de Deus. Já Tiago está escrevendo para outro tipo de audiência. Ele está escrevendo para cristãos que compreenderam errado a doutrina da graça e que estavam querendo viver uma vida em pecado. A esses, Tiago diz, a fé que salva, ela produz obras. Obras aqui entendidas como o fruto ou resultado da fé salvadora, da fé transformadora. Então, a fé que Paulo recomenda não é a mesma fé que Tiago condena. Fé sem obras é mortas. E as obras que Paulo condena não são as mesmas obras que Tiago recomenda. Fé sem obras é morta. Uma boa maneira de ver isso é ver que fé e obras, elas são dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. A fé salva e as obras são a decorrência da fé. Então, como é uma mesma coisa, você pode olhar, por exemplo, do ângulo de Tiago e dizer o homem é justificado pelas obras. Só que essas obras aqui são as obras decorrentes da fé. Ou você pode olhar da perspectiva de Paulo. O homem é salvo pela fé sem as obras. Então, não há contradição. O que existe são ângulos diferentes para olhar a fé salvadora, que sempre é acompanhado de obras. Essa é a explicação que tradicionalmente tem sido dada e que eu entendo que é a melhor explicação. Quem quer colocar Paulo contra Tiago tem má vontade ou ignorância deliberada da diferença de audiências e da harmonia que existe entre os autores bíblicos. Certo, reverendo. Nós agradecemos o senhor por ter exposto esse tempo, participar conosco, né? Você que está nos assistindo aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do canal da igreja, e o reverendo Augusto vai dar uma palavra final para nós encerrarmos essa aula de hoje. Como eu disse no início desse momento, eu creio que essa doutrina é a doutrina talvez mais importante e relevante para os nossos dias. Embora a igreja evangélica brasileira ela seja muito grande, nós somos provavelmente 1/3 da população brasileira e crescendo, a consciência da maneira pela qual Deus justifica o pecador parece faltar em muitos evangelhos. Se a gente ouve falar da necessidade de você fazer alguma coisa, de você colaborar com Deus para a sua justificação, que o perdão de pecados é dado através de obediência a determinados mandamentos. Em algumas igrejas, a contribuição do dízimo, fazer campanha, fazer ofertas está relacionado com a questão da salvação. Em outras igrejas existe o chamado usos e costumes, tipo assim, o tamanho do cabelo, o tipo da vestimenta e determinadas proibições como sendo condição para a salvação também. A justificação é pela graça. Não é por nada que nós façamos, mas ela é um dom de Deus. E isso está longe de ser um incentivo para nós vivermos uma vida no pecado. Na verdade, é a única motivação correta para nós vivermos uma vida santa. O poder que vem da justificação nos dá condições de subjugar o pecado e andar nos caminhos de Deus. Viver uma vida que agrada a Ele. Então, minha palavra para você é que você examine o seu coração. Em que você, de fato, baseia a sua esperança de salvação? Em algum mérito seu, na sua moralidade, no seu esforço, no seu desempenho? Ou, de fato, a sua esperança repousa única e exclusivamente na obra completa do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que Deus abençoe vocês da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, que abençoe o reverendo Ítalo à frente do rebanho, responsável pelo ensino da igreja, e que a igreja seja instrumento de Deus para levar boa doutrina da justificação pela fé aí nessa região. Meu abraço para vocês e minha gratidão. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, reverendo, pela participação. Que Deus nos abençoe. Amém.